Os oceanos cobrem aproximadamente 71% da superfície do planeta e representam um dos maiores patrimônios naturais da humanidade. Muito mais do que imensas massas de água salgada, eles são ecossistemas extremamente complexos, ricos em biodiversidade e fundamentais para o equilíbrio ambiental do planeta. Dos menores organismos microscópicos às gigantescas baleias azuis, milhões de espécies dependem dos oceanos para sobreviver. Mas a importância dos mares vai muito além da vida marinha. Os oceanos desempenham funções essenciais para toda a humanidade. Eles regulam o clima global, absorvem grande parte do dióxido de carbono emitido na atmosfera, distribuem calor entre os continentes através das correntes marítimas e influenciam diretamente os regimes de chuva, agricultura e até mesmo a economia de diversos países. Você sabia que mais da metade do oxigênio que respiramos é produzida nos oceanos? Isso mesmo. Os responsáveis por essa incrível produção são principalmente o fitoplâncton e diversas espécies de algas marinhas microscópicas. Estima-se que cerca de 50 a 54% do oxigênio disponível na atmosfera seja gerado por esses organismos. Em outras palavras, a cada 2 respirações que damos, uma delas depende diretamente da saúde dos oceanos. Sem esses serviços ambientais, a temperatura média da Terra seria muito maior. Alguns estudos apontam que, sem a capacidade dos oceanos de absorver calor e regular o clima, nosso planeta poderia se tornar inabitável para a maioria das espécies conhecidas. Além disso, milhões de pessoas dependem direta ou indiretamente dos recursos marinhos para sobreviver. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, peixes e frutos do mar representam a principal fonte de proteína animal para cerca de 1/4 da população mundial. Em muitos países costeiros, a pesca também movimenta a economia, gera empregos e garante o sustento de comunidades inteiras. Entretanto, apesar de toda essa importância, os oceanos enfrentam uma das maiores crises ambientais da história. Ao longo das últimas décadas, a humanidade passou a retirar dos mares muito mais do que eles conseguem repor naturalmente. A exploração excessiva dos recursos pesqueiros, aliada à poluição, as mudanças climáticas e a destruição dos habitats marinhos, colocou inúmeras espécies à beira da extinção. As consequências dessa exploração desenfreada já são visíveis. Diversas populações de peixes comerciais apresentam quedas drásticas em seus estoques. Espécies que antes eram abundantes tornaram-se cada vez mais difíceis de encontrar. Isso provoca um efeito dominó em toda a cadeia alimentar marinha, comprometendo o equilíbrio ecológico dos oceanos. Os cientistas alertam que, se o ritmo atual continuar, muitas espécies poderão desaparecer nas próximas décadas. O impacto não será apenas ambiental. A redução dos estoques pesqueiros poderá gerar insegurança alimentar, aumento dos preços dos alimentos, desemprego e graves problemas sociais para milhões de pessoas que dependem da pesca. Estima-se que a indústria pesqueira retire dos oceanos dezenas de milhões de toneladas de pescado todos os anos para abastecer o consumo humano. Embora a pesca seja uma atividade importante, ela precisa ocorrer de forma sustentável. Quando a captura ultrapassa a capacidade de reprodução das espécies, o colapso dos estoques torna-se inevitável. Esse problema começou a se intensificar a partir da década de 1950. Com o avanço tecnológico, grandes embarcações passaram a utilizar radares, sonares, satélites e sistemas sofisticados capazes de localizar enormes cardumes com extrema precisão. As embarcações também ficaram maiores, mais rápidas e muito mais eficientes. O resultado foi um crescimento impressionante da pesca industrial. Segundo diversas organizações ambientais, muitas populações de peixes de alto valor comercial
sofreram reduções superiores a 90% em comparação aos níveis existentes antes da pesca industrial moderna. Os atuns são um exemplo preocupante. Relatórios da FAO mostram que a maioria dos estoques mundiais de atum já foi totalmente explorada. Uma parcela significativa encontra-se superexplorada ou esgotada, enquanto apenas uma pequena porcentagem ainda apresenta potencial para aumento sustentável da pesca. Mas existe uma modalidade de pesca que causa impactos ainda mais devastadores: a pesca de arrasto de fundo. Nesse método, enormes redes são puxadas por embarcações ao longo do fundo do mar. Tudo o que está no caminho é arrastado: peixes, corais, esponjas, moluscos, crustáceos, estrelas do mar e inúmeras outras formas de vida. É como passar um gigantesco trator sobre uma floresta. A diferença é que, no fundo do oceano, a recuperação pode levar centenas ou até milhares de anos. Além da destruição física dos habitats, a pesca de arrasto levanta enormes quantidades de sedimentos que permanecem suspensos na água, alterando completamente as condições naturais do ambiente. Pesquisadores da Espanha, Argentina e Itália identificaram que esse tipo de atividade pode provocar uma verdadeira desertificação do fundo marinho, reduzindo drasticamente a biodiversidade local. No noroeste do Mar Mediterrâneo, onde o arrasto industrial ocorre há décadas, estudos registraram o deslocamento de aproximadamente 5.400 toneladas de sedimentos em apenas 136 dias de monitoramento. Isso demonstra o tamanho do impacto causado por essa prática. Outro problema gravíssimo é a chamada captura acidental, também conhecida como bycatch. Ela ocorre quando animais que não eram o alvo da pesca acabam presos nas redes e morrem sem qualquer aproveitamento comercial. Entre essas vítimas estão tartarugas marinhas, golfinhos, tubarões, aves marinhas, raias, corais, mamíferos aquáticos e inúmeras outras espécies. Segundo organizações ambientais, cerca de 40% de toda a captura mundial pode corresponder à captura acidental. Isso representa dezenas de milhões de toneladas de animais mortos todos os anos. Grande parte desses animais é simplesmente descartada de volta ao mar. Já sem vida, é um desperdício gigantesco de biodiversidade. No Brasil, a pesca de arrasto ainda representa um enorme desafio. Embora existam regras estaduais sobre a distância mínima da costa onde essa atividade pode ocorrer, a fiscalização muitas vezes é insuficiente.